O passar dos anos pode trazer uma certa angústia para muitas pessoas. Perder a autonomia, não ser capaz mais de realizar certas tarefas, olhar no espelho e encontrar mais rugas e cabelos brancos do que a gente gostaria. Mas saber envelhecer é a melhor maneira que temos de viver esses anos que temos mais maturidade. Afinal, você quer envelhecer ou amadurecer? Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E com essa pergunta que eu começo o meu papo com a Fabiana Scaranzi, que é jornalista, psicóloga e com certeza sabe lidar muito bem com a passagem do tempo. Fabiana, obrigado por você ter aceitado esse convite. Um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece, né, de muito tempo. Trabalhamos, fizemos algumas coisas juntos lá na TV Globo. Então, assim, faz tempo que a gente não se via, mas eu acompanho o Márcio direto. Quem não acompanha o Márcio direto ali para saber das dicas todas? E eu te acompanhando muito, eu fiquei com uma percepção aqui sobre o amadurecimento. Porque o envelhecimento, me corrija se eu estiver errado, é uma fase da vida, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo função e capacidade. Nossa vista não é igual, a audição começa a falhar, nosso músculo já, não responde como antes, e a gente vai passando por esse processo, que é inevitável. Como que o amadurecimento pode fazer com que essa fase da vida ela seja vivida com mais qualidade? Essa pergunta é tão complexa que a gente pode dividir em caixinhas, né? Depende da área. Eu sempre fiz atividade física, então eu entrei no balé com 5 anos de idade. Eu ia ser bailarina clássica. E aos 13 anos sofro um acidente, quebro o fêmur em 2 lugares, triturei o tornozelo, quebrei o braço, me estrupiei inteira. Então, para quem sonhava em dançar no balé Bolshoi naquela época, eu fiquei... Fim da linha. Fim da linha. Tive que estudar e tal, mas continuei fazendo atividade física. Então, aí eu fui para o Pilates, aí eu fiz aula de bike, aí eu fiz... Eu adoro fazer isso com o meu corpo. Vamos dizer... proporcionar para o meu corpo movimentos diferentes. Isso faz com que a minha cognição também tenha que pensar de outra maneira. Porque se eu vou todo dia, ou toda segunda, quarta, sexta, na mesma aula de bike, faço a mesma coisa, já sei o que fazer. Claro. Agora, se um dia eu vou na aula de bike, outro dia eu vou na aula de pilates, outro dia eu vou na aula de natação, outro dia eu vou correr, outro dia... Então, eu acho que eu dou esse susto no meu corpo, que ele fala, poxa... Mas eu sempre gostei de atividade física. Por quê? Porque, para mim, Márcio, atividade física está muito ligada à saúde mental. Então, me faz bem. Eu tenho realmente essa preguiça no começo. Falar, vou ter que ir hoje. Mas eu tenho essa sensação enorme de bem-estar quando eu termino. Eu como bem, eu durmo bem. Eu me desestresso. Você faz todo um ciclo virtuoso, né? E eu comecei a perceber isso é consciente para mim. Então, eu sei que eu sou saudável em todas as áreas, inclusive mentalmente, quando eu faço atividade física. E quando eu fico uma semana sem fazer, e às vezes muita palestra, viaja, não sei, fico uma semana sem fazer, tudo também dá uma descontrolada. Você percebe mais aonde? No humor? No sono? Onde você começa a perceber que a coisa está... Então, geralmente eu durmo muito bem. Eu deito e durmo. Assim, eu coloco aquelas borrachinhas no ouvido, porque eu tenho um problema... Barulho. Tem que estar silêncio para mim. Aí eu coloco agora e durmo, até porque meu marido ronca também. A borrachinha serve para duas coisas. E aí eu consigo dormir bem. Mas eu sinto assim que eu me descontrolo mais na comida, que eu exagero um pouco mais em doce, que a gente estava falando, que é nosso ponto fraco. Nosso pecado aqui original é o doce, então eu descontrolo mais no doce. Mas quando você está fazendo uma alimentação legal, você está fazendo uma atividade física, você está dormindo bem, você fala, putz, por que eu vou comer 2 sobremesas? Porque senão eu vou perder todo o resto do ciclo. Então... eu quase que falo, poxa, principalmente agora, depois da menopausa. Porque a menopausa, além dos sintomas todos, a gente tem a questão de um metabolismo que fica mais lento. Eu nunca tive problema de engordar, até porque eu acho que eu sempre fiz atividade. Teve um estilo de vida muito...
Mas a gente sente. Antes eu, sei lá, comia 3 dias de grelhado e salada, já dava uma secada. Agora é mais difícil. Eu tenho que... E como que você lida, assim, com essa passagem do tempo? Quer dizer, poxa, antes, 2, 3 dias de grelhadinho, eu vinha pro... isso te frustra? Isso, pô, não, faz parte do processo, eu tô curtindo o momento? Não, isso me frustra, eu não tô curtindo nada. Eu tô pé da vida em relação a isso. Porque, assim... Caramba, né? E olha que eu sou uma pessoa, como eu te falei, eu vim fazendo atividade física. Então, você fala, poxa, mesmo tendo feito a lição direitinho, chega uma fase que quase que zera para todo mundo. É uma coisa, ó, acontece isso. Então, são novos hábitos, é uma nova maneira de fazer. Ao invés de fazer 3 vezes por semana, tem que fazer quase que todo dia. Então, eu comecei a encarar a atividade física muito mais como um hábito do que como uma atividade. Não sei se dá para entender. Tipo assim, eu tenho que escovar os dentes? Eu tenho que escovar os dentes. Então, eu tenho que escovar os dentes e eu tenho que fazer atividade física. Para mim, virou um hábito que eu coloquei na minha rotina. Então, quando eu acordo, até dezembro, acho que a gente vai falar um pouco nisso, mas até dezembro eu estava fazendo faculdade. Então, eu não podia ter essa rotina. Mas... hoje que eu não tenho mais faculdade pela manhã, eu acordo, escovo os dentes e ponho a roupa de ginástica. Eu não ponho outra roupa, eu ponho roupa de ginástica. Porque eu me obrigo a estar com a roupa de ginástica. Então, eu vou para o Pilates, ou eu desço no prédio quando eu estou com pouco tempo, tenho que lavar o cabelo e tal. Eu me programo nesse sentido. Porque a mulher tem essa questão. Tem que lavar o cabelo depois, tem que... né? Vocês entram no chuveiro e pronto, acabou. Já foi. A gente tem essa função. Então, você tem que pensar... quanto tempo eu vou precisar depois da atividade, enfim, lavar o cabelo, me maquiar, para estar pronta para me apresentar. Então, eu já faço isso, eu acordo com a roupa, ponto. A roupa ginástica já fica ali, eu já coloco a roupa ginástica. Para mim, pelo menos, é uma forma que me ajuda a internalizar que eu tenho que fazer alguma coisa. Ou um pouco de exercício de força, ou ir para bike, ou fazer no meu prédio, qualquer coisa, mas eu tenho que fazer. É engraçado, eu mudei um pouco o significado desse exercício, né? Então, pô, antigamente eu ia jogar um vôlei, um futebol, sei lá, alguma coisa, tinha muita questão do competição, do ganhar, não sei o quê. Sei. Agora eu olho para a rede de vôlei, parece que ela ficou mais alta, mas não ficou. Enfim, aí, então, eu encaro a ida ali, você falou, eu encaro como um hábito. Então, quando a gente vai começar a jogar, o pessoal fala, bom jogo, bom jogo. Eu falei, se eu gastar caloria, tá bom. Eu já encaro aquilo como uma parte para eu fazer alguma coisa, porque a gente envelhece, faz parte disso. Nesse envelhecimento, né, uma das coisas, se não a mais importante para manter o nosso cérebro afiado, são novas aprendizagens. E aí você resolve fazer uma faculdade de psicologia. A 4ª. Por quê? Meu filho, inclusive, falou o seguinte, se eu fizer mais uma, ele me interna. Aí eu falei, eu já deixo autorizado, inclusive, eu já deixo. Primeiro porque eu adoro estudar. Tá. E durante um bom tempo, eu tinha meio que vergonha de dizer isso. Porque as pessoas falam, que saco estudar, que problema estudar. Eu gosto de estudar. Nunca fui a primeira aluna da classe, nunca estudei em colégios ótimos, maravilhosos, pelo contrário, venho de uma classe média baixa, enfim, eu sempre fui muito mediana. Mas eu me lembro, por exemplo, na escola, agora que você tocou nisso, eu me lembrei, tinha Olimpíadas no meu colégio. E o que eu fazia? Quem competia, ou quem fazia alguma coisa ali, tinha que sair da aula para treinar algum esporte. E eu sempre falava, posso? Eu competi em jogo de botão, eu competi arco e flecha, porque tinha matérias que eu não gostava. Aí eu falava, quem quer competir em arco e flecha? Ninguém levanta, quem quer competir em arco e flecha? Eu falava, eu, porque era uma matéria que eu detestava. Aí eu saía, tinha que sair. Engraçado você lembrar disso, eu sempre gostei muito de esporte. Mas, enfim, aí eu comecei a dizer, poxa, eu gosto de estudar, isso faz bem para a minha alma. Eu me sinto melhor, eu sou uma pessoa curiosa, Márcio. Acho que depois, por isso que eu fui fazer jornalismo também. Então, eu sou curiosa pelo ser humano.
eu pergunto, eu quero saber, eu tenho um interesse genuíno da pessoa com a qual eu estou conversando. Acho que isso te levou a fazer psicologia? Totalmente. Eu sou uma boa escutadora. Eu escuto. E é observadora de ver padrão da pessoa para tentar entender o comportamento? Total, mas isso a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado, porque senão você está numa mesa ali de almoço com todo mundo, você começa, ixi, aquele tem perfil não sei o quê, aquele tem perfil não sei o quê, aquele... Não, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você vira uma baita chata também. Mas eu sempre gostei de comportamento humano e muitas das matérias que eu fazia na televisão eram matérias de comportamento. Então, compulsão alimentar, ou viciados em álcool e drogas, ou... Enfim, eu sempre gostei muito dessa linha, vamos dizer, científica do embasamento e você saber por que aquilo acontece e como é que a pessoa pode sair daquilo. Então, essa linha de raciocínio sempre esteve na minha cabeça. Eu tenho vários amigos psiquiatras e psicólogos muito renomados e tal, que falavam assim, Fabiana, vai fazer essa faculdade de psicologia, porque você é praticamente uma psicóloga de botequim, cara. Vai lá, senta a bunda na cadeira e vai aprender, vai ler os teóricos e tal. Legal. Só que com 54 anos, eu falava assim, puxa, mas vou entrar. Aí eu comentava com algumas pessoas, as pessoas, você tá louca? Nossa, como você é esquisita. Esquisita e louca foram palavras que eu mais escutei, que eu era esquisita ou que era louca. E imagina, ou as pessoas diziam assim, você não precisa fazer faculdade, você já tem 4 faculdades, você já é uma pessoa bem-sucedida. As pessoas acham que você precisa porque você tem que provar alguma coisa para alguém. Isso eu não... Para você, né? Não fiz por isso. Eu fiz porque eu tenho interesse em aprender. Eu tenho interesse no aprendizado. Mas não é todo mundo que gosta de sair... Porque, assim, o ser humano ele gosta muito do conforto, né? Do igual. Por exemplo, quando você acessa o seu aplicativo de banco, ele tem uma configuração. Aí, de repente, você acessa o aplicativo, mudou a configuração... Pô, tá mudando, eu não gosto disso, né? E você aprender... te obriga a ir para uma zona do desconhecido, de não saber, do desconforto, de ter que ir atrás da informação, né? Com certeza. E, inclusive, na segunda, terceira semana de aula da faculdade, e psicologia é a área de saúde é presencial. Então, eu ia todos os dias pela manhã. E as meninas, as pessoas da classe ficavam me olhando meio assim, nossa, o que a Fabiana está fazendo aqui? Nossa, mas ela já é bem-sucedida. Nossa, mas ela tem uma carreira super... O que ela está fazendo aqui? As pessoas não entendiam muito bem. E ficavam meio envergonhadas, ficavam meio... Era esquisito. Até que um dia o professor saiu, pedi licença, fechei a porta da sala. E falei, olha, assim, a gente vai conviver durante 5 anos. 5 anos. Então, assim... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui, eu sou aluna como vocês. Aqui está todo mundo começando... Do zero. Do zero. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade, não se sintam envergonhadas porque eu estou aqui, mas também não me envergonhem na hora que eu levantar a mão. Não quero que vocês... Ai, mas ela está levantando... Vou levantar a mão, vou perguntar, vou questionar... Não vou tirar 10 na prova. Sabe assim? Para também não ter uma expectativa, porque senão a gente está sempre nesse lugar no mundo de ter que acolher a expectativa do outro. Eu estou ali para mim, eu estou ali fazendo uma coisa que eu quero. E isso faz parte do amadurecimento. Agora, envelhecer também tem a ver com ficar um pouco mais fraco, perder um pouquinho de músculo. Então, o Saia do Sofá é para você. Total, Márcio. Saia do Sofá de hoje é para ensinar você a descobrir como é que estão as forças das suas pernas e o seu equilíbrio. E o que isso tem a ver com longevidade, né? Com envelhecimento saudável? Tem tudo a ver. A gente precisa de pernas fortes para poder executar as tarefas do dia a dia com maior autonomia com o passar dos anos. Lá na frente, quando a gente tiver com 70, 80, 90 anos, a gente quer manter esse músculo, essas pernas fortes para a gente ter mais autonomia. E o equilíbrio é a mesma coisa. Afinal de contas, sem equilíbrio, a gente pode cair. E quedas são muito perigosas, ainda mais
nas idades mais avançadas. Então, o primeiro teste que eu vou ensinar você a fazer é muito simples. Você vai fazer na sua casa, você só precisa de uma cadeira, o seu celular para marcar o tempo e um espaço de 3 metros para você caminhar. O que vai acontecer durante esse teste? Você vai estar sentado aqui, você vai levantar, vai caminhar durante 3 metros, vai virar, voltar e sentar de novo. E vamos ver em quanto tempo você vai fazer isso. Valendo! Eu fiz o meu teste em um pouco mais de 6 segundos, quase 7 segundos. Então agora eu vou te contar como é que você vai analisar o resultado do seu teste. Então, se você conseguiu fazer em menos de 10 segundos, tá tudo normal para um adulto normal, saudável, tudo certo, baixo risco de queda. Se você fizer entre 11 segundos e 20 segundos, tá normal também para idosos, ou seja, pessoas acima de 65 anos. Tá normal, tá bacana, baixo risco de queda também. Se o seu teste levar de 21 segundos a 29 segundos, você já tem que ter uma atenção especial, independente da idade, ok? E vale a pena fazer uma avaliação com o médico, inclusive. Agora, se o seu teste for mais de 30 segundos, aí a situação é bem crítica e vale a pena ter muito cuidado, porque o risco de queda é altíssimo. E agora vamos para o segundo teste. E agora o segundo teste do equilíbrio, que você vai precisar de um espelho e seu cronômetro novamente. Você vai se olhar no espelho, você vai se posicionar e depois que você estiver prontinho, você vai apertar Start no cronômetro e vai fechar os olhos, que aí é muito mais difícil de manter o equilíbrio. Então vamos lá, vamos começar. Eu também estou querendo me testar. Eu vou tirar o pé do chão, iniciar o cronômetro e fechar os olhos, ok? Parei. Aí eu consegui fazer em 14 segundos, um pouquinho menos que 14 segundos. Agora vamos aos resultados. Então, se você é um adulto saudável, entre 20 e 60 anos, você deve conseguir manter entre 20 e 40 segundos pelo menos. Ou seja, menos que 20 segundos já é para ficar um pouquinho preocupado. Menos de 10 segundos, muito preocupado com o seu equilíbrio. Agora, se você tem mais de 60 anos, entre 5 e 10 segundos está aceitável. Agora, menos de 5 segundos, alerta vermelho total, tá na hora de melhorar o equilíbrio ou ter bastante cuidado com esse risco de queda. É isso, agora é com você, Márcia Atala. Bom, mas para a Fabiana não falta equilíbrio, né? Não só porque você tem essa coisa de equilibrar a saúde da mente, saúde física, mas você também é praticante de yoga, é isso? Também. Tudo, né? O que eu falei, yoga, pilates, tênis, Tênis tudo você joga? Adoro Você sabe tênis. que falam que tênis, esportes de raquete, são os que mais adicionam anos à vida da pessoa, por causa dessa parte cognitiva, porque você não sabe se a bola vem com efeito, onde se o cara vai bater paralela, enfim. Você tem uma imprevisibilidade grande dos estímulos que obriga seu cérebro o tempo inteiro a fazer adaptações e tomar decisões muito rápidas. Então, eu não entrei nessa onda de beach tênis, assim, eu fiz umas 2 vezes, joguei com amigos 2 vezes, mas quase acabei com o meu joelho e falei, ixi, né? Tem que ser imprevisível, mas não tanto. Não tanto. Né? Não tanto. Então vamos pro tênis, que Legal. É uma coisa mais... Mas eu gosto muito de tênis, assim. É que eu nunca tive na minha vida tempo para me dedicar muito a um esporte, para ficar boa naquele esporte e tal. Então sempre funcionou para mim, assim, como quase uma terapia, né? E eu tô correndo um pouco, né? Eu corro na esteira, porque... acho mais previsível também do que correr na rua, mas vou fazer uma outra corrida. Eu já fiz 3 corridas, a outra vai ser agora no dia, acho que 29 de setembro. Vou fazer uma outra corrida de rua. Certo. E também eu vou no meu... Você vai no seu ritmo. Eu vou no meu ritmo, eu vou no meu tempo. Eu não tenho meta nenhuma com atividade física. Eu tenho que me sentir bem, tem que ser bacana para mim. E tem que ser bom para mim. Eu não tenho que... De novo... Não tenho que provar nada para ninguém, que eu corro 5, que eu corro 10. Sabe, eu não tenho isso mais. Então, eu tenho que fazer o que é bom para mim. Aliás, vou pegar esse seu gancho. Então, hora de ir para a rua para saber se as pessoas acham que correr envelhece ou não. Olhando para a Fabiana, eu já digo que não. É mito ou verdade? E aí, Márcio, bora desvendar o mito ou verdade de hoje? Nós viemos aqui na Paulista para descobrir o que as pessoas acham. Correr envelhece?
Bora descobrir. Não, eu acho que correr não envelhece. Não, eu acredito que não, porque os próprios médicos, a medicina, sugerem que a gente faça exercício, atividade física. Eu acho que contribui, né? Correr envelhece? Não, fica muito saudável. Não, muito pelo contrário. Inclusive, eu corri recentemente pela primeira vez, participei da corrida da Plié, 4 quilômetros, e comecei a treinar esse ano. E eu tava, engordando, então eu tava com estética de mais velha e até a questão física, eu não conseguia me movimentar tanto, andar. E aí, conforme fui fazendo exercícios físicos, a corrida também ajudou, eu rejuvenesci. Por mais que eu já seja nova, me dando mais tempo de vida, né? Legal. E Márcio, responde pra gente, é mito ou é verdade? Claro que correr não envelhece, né? A Fabiana daqui é prova disso. Pelo contrário, quando a gente faz uma atividade física moderada, e a corrida é uma dessas atividades, você até estimula a produção de colágeno. O que acontece muitas vezes é que a pessoa corre no sol, sem proteção, exagera na corrida e não repõe a quantidade de proteína necessária. E aí coloca a culpa na atividade física, na corrida. Mas uma coisa que você estava falando era muito interessante, que é você, isso acho que vem com a idade, reconhecer que aquilo que você está fazendo, seja da atividade física ou de qualquer outra coisa, se aquilo verdadeiramente está te fazendo bem, se você não está fazendo aquilo para atender a expectativa dos outros, ou simplesmente para estar numa posição relevante, para ter algum outro ganho, mas muitas vezes você está tendo um outro ganho, mas aquilo está te fazendo mal. Né? Você acha que esse amadurecimento ele vem com a idade e que quando a gente é mais jovem, a gente paga um preço, até um preço de fazer coisas que não faz bem para a gente? Acho muito, concordo muito com você. Vejo os jovens, principalmente nas redes sociais hoje, essa coisa de se comparar com o outro. Então, tudo vira moda, né? Então, tá todo mundo correndo, eu tenho que correr. Tá todo mundo comendo morango do amor. E falando nisso, traga o morango do amor. Não, vamos comer um morango do amor, porque esse negócio do morango do amor me deixa um pouco assustada, assim, com a história de... Como viralizou. Viralizou o morango do amor e todo mundo, não, tem que comer o morango do amor. E qualquer lugar que você entrava, tinha o morango do amor, né? Então, eu acho perigoso essa coisa que vai todo mundo numa mesma direção, porque tá todo mundo indo. Quer dizer, faz sentido para mim comer morango do amor? Para mim, gente, até faz, porque eu amo um doce, como eu falei para vocês. Para mim, faz. Mas e se não fizesse? Eu vejo tanta gente que nem come doce, tá comendo morango. Por quê? Porque tem uma relação com um pertencimento. Né? Eu quero pertencer a uma turma, eu quero pertencer a uma tribo, então eu tenho que fazer coisas que as pessoas fazem porque eu vou me sentir pertencendo. Quando a gente envelhece, e eu gosto de falar essa palavra mesmo, sabe? Envelhecer, porque eu acho que a gente tem que ir quebrando esse tabu de falar nessa palavra. Que a gente fica velho, que a gente envelhece. Mas vamos falar isso num sentido bacana, bom, positivo. Mas acho que quando a gente envelhece, a gente vai perdendo um pouco isso. Acho que a gente vai voltando mais para a nossa essência. Acho que a gente vai voltando mais para a nossa natureza. E vai dizendo assim, o que realmente importa para mim? E aí tem a questão também do lado estético. Porque já que eu estou chegando funcional, né? Eu quero chegar também com um rosto que não fique tão igual ao da minha vovó, que com 60, 70 já tinha muitas rugas. Como que você lida? Pô, você sempre foi, né, padrão de beleza. Como que você lida com aparecer uma ruguinha a mais e, enfim, você tem se mantido, né? Provavelmente você vai chegar com 90 espetacular, mas como que é isso no envelhecimento para a mulher? Então, eu falo o seguinte, Márcio, eu quero me reconhecer no meu RG até o fim dos meus dias. Essa é a minha meta do envelhecimento. Eu não quero mudar o meu rosto. Eu não quero que ele pareça... Transformar, né? Não, e se eu tenho essa tentativa de ter 20 anos, tá fracassada, porque eu não vou ter mais 20 anos, eu tenho 60. E se eu escondo esses 60 dos outros, se eu escondo de mim, eu estou escondendo uma verdade que... Para quê? Eu fico pensando assim, para que mentir a idade? Para que não falar a idade? Para que? Então, é óbvio, eu cuido da minha pele, eu gosto de laser, eu cuido da textura da minha pele, gosto de uma pele com uma textura boa, bem cuidada. Agora, a ruga,
Tudo bem, falo para minha dermato, vamos fazer, mas não muda o meu rosto. Ela fala, não, isso aqui tem que fazer 3 ampolas. Eu falo, não, meia, fico batendo na mão dela. Ela dá muita risada. Mas eu acho que eu vou nesse meu limite do que, para mim, é digno me olhar no espelho e dizer, poxa, essa é você. Eu acho que aí tem a mulher do cabelo branco. Eu acho lindo mulher de cabelo branco. Pode ser que um dia eu deixe meu cabelo branco. Agora, não quero deixar. E também não acho que envelhecimento tem que ser ligado a isso. Eu não quero levantar a bandeira de, só... tem, como é que eles são? Lugar de fala, quem envelhece com cabelo branco. Gente, não tem que ter lugar de fala nenhum. Eu tenho 60 anos, eu tenho lugar de fala se eu tiver cabelo branco, se eu tiver cabelo preto, se eu tiver enrugada, sem ruga, com botox, sem botox. Acho que as pessoas têm que ser felizes. Exato. A gente está na última parte da nossa vida, a gente está no último, 1/3, sei lá, da nossa vida. Que a gente viva sem ter que dar satisfação para os outros. Então, como você quer viver daqui para frente? Essa é uma pergunta muito profunda. Faz sentido para você, né? Muito profunda. Como é que eu quero viver daqui para frente? Essa é uma pergunta que pouca gente faz, porque a gente não pensa na finitude. A gente evita. A gente evita. Quando a gente passa por uma situação que te coloca de frente com a finitude, você fica fraco. Você se assusta. Então, a gente esconde isso, né? Mas se a gente pensar na finitude, quando eu penso na finitude, eu tenho mais vontade de fazer ginástica, eu tenho mais vontade de estudar, eu tenho mais vontade de fazer tudo o que eu quero, estar com as pessoas que eu amo. Porque a gente querendo tocar no assunto ou não, Márcio, ela existe. E tem um tempo... Isso é uma verdade absoluta. Tem um tempo para acabar. Então, por que eu vou... não vou olhar, mas também não vou fazer nada? Não, eu não tenho. Eu vou assistir ao pôr do sol tantas vezes. Pode ser 360, pode ser 1.000 e não sei quanto, 2.000... A gente só não sabe quantas vezes. Mas eu vou assistir até um ponto, tem um fim. Então, tudo que eu vou fazer vai ter um fim. Eu acho que é legal a gente pensar na finitude dessa maneira, que um dia vai acabar. Então, faça o que você quer, o que você tem vontade, o que te faz feliz. E assim, já que o tempo ele é finito, que eu consiga a maior parte desse tempo viver com autonomia e fazendo aquilo que eu gosto e que faz sentido para mim, né? Então, acho que esse que é um... E é muito individual isso, esse sentido. É por isso que... Propósito de espiritualidade é muito individual. Muito individual. E é por isso que, às vezes, as pessoas falam, mas você não liga porque as pessoas... Não é que eu não ligo para o que as pessoas falam. A gente liga para a opinião dos outros, é claro, mas eu não deixo que a opinião dos outros mudem... O seu comportamento. O meu comportamento, nem os meus objetivos. Porque eles são meus. Os valores. Eles são meus. Obrigado. Cara, assim, o papo poderia se estender, assim, foi muito bom. Muito obrigado mesmo, não só pelo papo, mas por compartilhar com todo mundo essa sua experiência, que eu acho que vai ajudar muita gente. Obrigada, sou super admiradora sua. Parabéns pelo programa. Obrigado. E pela audiência. Enfim, espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui sirva de inspiração, pelo menos, para as pessoas viverem melhor. É isso que a gente quer, no fim, né? Com certeza. O nosso Viva Bem vai ficando por aqui hoje. Você já pode compartilhar esse papo com aquela pessoa que você gosta. O programa está disponível em todas as plataformas da Jovem Pan, inclusive no YouTube e no Spotify. Ali você vai poder ouvir, rever quando quiser. E semana que vem a gente está de volta com mais o Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.